Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 19. Guerra nos céus. Caros amigos, senhoras e senhores, esta noite iremos estudar o tema relacionado à guerra no céu. Muito foi dito e escrito sobre a grande rebelião dos anjos contra o Eterno, em que Miguel, com suas hostes de luz, lutaram contra o dragão e seus seguidores. Tudo isso, amigos meus, é completamente simbólico. Devemos saber entender para não cair em erro. Já em passadas conferências, demos amplas explicações sobre o diabo, o dragão. Agora entraremos mais a fundo em toda esta questão. Entre parênteses, quero contar a todos aqui presentes que eu tenho uma aposta com o diabo. Isto poderá surpreendê-los um pouco. Em certa ocasião, não importa agora a data nem a hora, sentados os dois, frente a frente, ante uma mesa, escutei da boca do meu próprio Lúcifer íntimo as seguintes afirmações: eu te vencerei na castidade e vou te demonstrar. Tu comigo não podes. Queres fazer uma aposta comigo? Perguntei. Sim, respondeu Satã. Estou disposto a casar a aposta. E quanto é a aposta? Portanto, e está feito. Afastei-me daquele personagem, mero reflexo de meu próprio logos íntimo, tratando-o em verdade um pouco mal. Em nome da verdade, quero dizer aos senhores, meus amigos, que até o momento estou ganhando a aposta. O diabo não pôde me vencer. De nenhuma maneira conseguiu me fazer cair em tentação, ainda que tenha travado tremendas batalhas com ele. Portanto, a guerra é terrível. Mas estou vencendo o dragão e posso dizer que o tenho derrotado. Isto é o mesmo que fez Miguel contra Lúcifer. É a mesma luta do iniciado contra seu dragão íntimo. Assim como Miguel venceu todos os anjos rebeldes, assim também cada um de nós deve vencer e desintegrar todos os eus diabos ou agregados psíquicos que personificam nossos erros. Visto de outro ângulo, a guerra no céu também representa a luta que houve entre os adeptos primitivos da raça ária e os bruxos da Atlântida, os demônios do oceano, etc. Após o afundamento desse antigo continente, tragado pelas águas, os magos negros da época continuaram atacando incessantemente os adeptos da nova raça, a qual todos nós pertencemos. Portanto, a alegoria da guerra no céu tem variados significados. Pode simbolizar acontecimentos religiosos, astronômicos, geológicos e também possui um sentido cosmológico muito profundo. Na terra sagrada dos Vedas, muito se fala das batalhas de Indra contra Vritra. O resplandecente deus Indra também é chamado pelos hindus de Vitrahan, por ser o matador do dragão. Da mesma forma, Miguel é o vencedor da batalha contra o dragão cristão. É claro que todo iniciado que mata ou vence o dragão é devorado pela serpente. Por isso, se transforma em serpente como Wotan. No entanto, as tentações sexuais costumam ser espantosas. Raros são aqueles que não caem em tentação. Satã, o dragão, Lúcifer, ou como queiramos chamá-lo, faz enormes super esforços para fazer o iniciado cair em tentação. É claro que quase todos falham, por isso que é muito difícil conseguir pessoas autorrealizadas. A debilidade das pessoas se encontra precisamente aí, no sexo, e por mais fortes que se sintam, com o tempo sucumbem. Portanto, a guerra no céu é algo terrível, quase impossível de descrever em palavras. As tentações sexuais não são fáceis. Por acaso, é fácil vencer o dragão? O mais grave de tudo é que as pessoas têm o ego bem vivo. Os demônios vermelhos de Seth não morreram e a consciência de cada um, embutida entre seus agregados sinistros, na verdade, age de acordo com seu próprio condicionamento e até se justifica lavando as mãos, como Pilatos, ou adiando o erro, alegando consigo mesma: hoje não deu, mas depois com o tempo triunfarei, etc. Assim, desta forma, bem raros são os miguéis que vencem o dragão. Temos que buscar com a lanterna de Diógenes. As pessoas são muito débeis, frágeis, ignorantes e absurdas.
Tem-se falado muito também sobre os anjos caídos nos velhos textos da Antiguidade Clássica. Mas isto, os ignorantes ilustrados e os velhacos do intelecto não compreendem. Qualquer Gurudeva que caia na geração animal efetivamente se transforma em anjo caído e até em demônio. É inquestionável que quando algum adepto comete o crime de derramar o vaso de Hermes, os elementos inumanos que antes havia desintegrado ressuscitam dentro de si, por isso se torna um demônio a mais. Portanto, chegamos à raiz de um tema muito discutido, muito estudado, mas raras vezes compreendido. Na prática, o que acontece é que para poder compreender esta questão, necessita-se vivê-la. De nada servem aqui as suposições ou os racionalismos inúteis. Como eu vivi tudo isto num remotíssimo passado arcaico, quando multidões de bodhisattvas lêmures cometeram o erro de cair na geração animal, posso dar testemunho e explicar cruamente tudo como é, sem suposições nem utopias de nenhuma classe. A mim não me importa que as pessoas creiam ou não creiam. Estou dizendo o que vivi, e isto é tudo. Além do mais, cada qual deve cuidar de sua vida. Afirmo o que me consta, o que pude ver, ouvir, tocar e apalpar. Na Índia, a questão dos anjos caídos é representada pelas lutas religiosas de Irânios contra Brahmanes, deuses contra demônios, deuses contra asuras, tal como figura na guerra do Mahabharata, etc. Também podemos ver essas guerras e batalhas contra o dragão nos Edas escandinavos, onde aparecem os ases guerreando contra os gigantes gelados. Asa Thor contra os Jotuns. Portanto, quero que todos compreendam a necessidade de lutar contra o dragão. Quero que entendam que devem vencê-lo em batalhas campais, se de verdade aspiram a se transformar em serpentes de sabedoria e em deuses terrivelmente divinos. Por favor, rogo-lhes que saiam da ignorância em que se encontram. Suplico-lhes que estudem estes livros e que os vivam. Dói-me, em verdade, vê-los todos como sombras débeis e miseráveis. Mestre, gostaria que o senhor nos explicasse se uma pessoa que trabalha na forja ardente de Vulcano, ao cair, ressurgem nela os egos que conseguira desintegrar? Distinta irmã gnóstica, é inquestionável que com qualquer queda sexual ressuscita de fato e por direito próprio algum elemento subjetivo infra-humano. Por isso, nosso Senhor o Cristo disse: o discípulo não deve se deixar cair, porque o discípulo que se deixa cair em tentação depois tem que lutar muitíssimo para recuperar o perdido. Mestre, o Senhor nos fala da guerra nos céus. Sabemos pelos ensinamentos que as lutas contra o inimigo secreto devem ser feitas no Averno, quer dizer, descendo aos infernos. Poderia me esclarecer este ponto? Amigos, é inquestionável o sentido alegórico de todos os escritores religiosos, sejam estes cristãos, budistas, maometanos, etc. Este tema dos céus refere-se a estados de consciência, os quais, sem dúvida, são alterados na luta. A batalha contra o inimigo secreto pode nos levar à liberação definitiva ou ao fracasso total. Certamente é incongruente supor, mesmo que por um momento, tentações passionais em regiões divinas e inefáveis. Por este motivo, devemos traduzir aqui a palavra céu como estados de consciência ou como funcionalismos da essência. Mestre, quando o senhor falava que casou uma aposta com seu Lúcifer íntimo, podemos entender que o montante desta é sua própria alma? Amigos, irmãos gnósticos, existem as valorizações e as desvalorizações do ser. Existem também capitais cósmicos equivalentes a virtudes. O montante de tal aposta se baseia em determinado capital cósmico. Este se valoriza de forma similar a como se valorizam as moedas do mundo. Portanto, ficaria desprovido de certa quantidade de virtudes e depreciado ou desvalorizado intimamente. Creio que, com o aqui dito, os irmãos deste auditório me entenderam. Mestre, foi-nos dito que trabalhando na forja ardente de Vulcano pode-se desintegrar o ego. Que pode nos dizer a respeito? Distinta dama, já em passadas conferências falamos muito amplamente sobre o modus operandi para a dissolução do mim mesmo,
do si mesmo. Também fizemos amplas explicações sobre o mesmo tema em nosso livro intitulado O Mistério do Áureo Florescer. Ali dissemos que havia necessidade de trabalharmos com a lança de Eros durante o coito químico ou cópula metafísica. Portanto, acredito que este auditório já não ignora nossos procedimentos gnósticos esotéricos. O mais importante consiste precisamente em saber orar durante o Sahaja Maituna. Durante essa prática, devemos suplicar à Divina Mãe Kundalini particular, porque cada qual tem a sua, para que ela elimine o erro que necessitamos erradicar ou extirpar de nossa mente. É indiscutível que a eletricidade sexual transcendente pode reduzir a cinzas qualquer defeito psicológico. Sem dúvida, nossa Mãe Divina Kundalini, manejando com destreza a lança santa, poderá pulverizar qualquer agregado psíquico, qualquer defeito íntimo. Também dissemos em passadas cátedras que se faz necessário primeiro haver compreendido o defeito que queremos extirpar de nossa natureza. É ostensível que só por meio da técnica da meditação podemos compreender de forma íntegra qualquer erro. Compreensão e eliminação são básicas para a dissolução do mim mesmo, do si mesmo. Mestre, derramando o vaso de Hermes, desenvolvemos o órgão kundartiguador. Distintas damas e cavalheiros. É urgente compreender que, quando se derrama contínua e seguidamente o vaso de Hermes, também se desenvolve o abominável órgão kundartiguador, a famosa cauda satânica dos tenebrosos, o forrate negativo e sinistro que ao final nos levará pela via descendente, infra-humana, até o abismo e a segunda morte. Mestre, poderia nos esclarecer se trabalhando na forja ardente de Vulcano, sem derramar o vaso de Hermes, porém sem desintegrar o eu pluralizado, por fim também se desenvolve o órgão kundartiguador? Amigos, distinta dama que faz a pergunta, faz-se muito necessário compreender a necessidade de uma conduta reta quando se trabalha na forja dos ciclopes. Aquele que não morre em si mesmo, aquele que não dissolve o ego, com o tempo desenvolverá o abominável órgão kundartiguador. Ainda que esteja trabalhando na forja ardente de Vulcano, o sexo yoga. Já dissemos em precedentes capítulos que o abominável órgão de todas as fatalidades se desenvolve nos adúlteros, nos que traem o guru, nos sinceros equivocados acostumados a justificar delitos, nos iracundos, perversos, etc., ainda que estejam trabalhando com o tantrismo branco e ainda que não derramem o vaso de Hermes. Só morrendo em si mesmo e trabalhando de verdade na nona esfera e sacrificando-se por nossos semelhantes é como podemos desenvolver em nossa natureza íntima a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Muito mais tarde teremos que vencer radicalmente o dragão, se de verdade anelamos ser devorados pela serpente para nos transformarmos em serpentes. Mestre, a batalha que travou o arcanjo Miguel contra o dragão e os anjos rebeldes, devemos entender que o fez com a lança de Longinos? Meus amigos, a lança de Longinos é a mesma lança de todos os pactos mágicos, a mesma com que São Jorge feriu seu dragão. Não há dúvida que esta lança santa, esta asta de Aquiles, é o emblema maravilhoso da energia sexual, com a qual podemos incinerar, queimar e destruir radicalmente as diversas partes do mim mesmo, do ego, do eu psicológico. Venerável mestre, o que alegorizam os anjos rebeldes? Amigos, está escrito que Miguel lutou contra o dragão e seus anjos rebeldes. O mesmo devemos fazer contra o Lúcifer íntimo e os agregados psíquicos. Trata-se de lutas interiores, secretas, terríveis e muito dolorosas. Cada um de nós deve se converter em um Miguel a lutar incessantemente contra o dragão e suas hostes fatais.